Antônio Neto, sou artista plástico paraibano, resido no Tocantins desde 96. A minha vida nas artes visuais começou ainda na adolescência, na década de 80, quando eu comecei a frequentar os ateliês e os vernissagens lá em João Pessoa, na minha cidade, e me deu interesse de começar a estudar arte. Daí, em 92, eu fui convidado para fazer parte de um salão, do primeiro salão do Poder Judiciário, na Paraíba. Em 96, eu fiz um individual a convite da Universidade Federal da Paraíba, na Pinacoteca. E em seguida eu fui selecionado no 5º Salão de Novos Artistas Visuais do SESC da Paraíba. Foi quando eu comecei a minha trajetória nas artes visuais. Nesse mesmo ano, em agosto de 96, e morei em Gurupi durante 3 anos, onde eu comecei a conhecer os artistas, a classe artística daqui do estado. Conheci o Zé Gomes Sobrinho, que na época trabalhava no estado e fazia um trabalho de catalogação dos artistas para trazer para Palmas, para começarem as coletivas, que surgiram em vários prédios públicos aqui de Palmas. E nesse período também eu trabalhei no SESC. Vim sou da primeira equipe e fiquei responsável pela galeria, por trabalhar nas artes visuais aqui no estado. No ano de 2000 tive a oportunidade de trabalhar com o projeto Portinari, onde veio para Palmas uma exposição chamada Brasil de Portinari, e a partir daí nós recebemos grandes exposições aqui em Palmas. Eu em seguida tive a oportunidade de trabalhar também na curadoria de 2 projetos do SESC, que era o Palco Giratório, que era um projeto de artes cênicas, e o Sonora Brasil. E nesse período também aconteciam muitas exposições, A gente fazia exposições na Embaixada da Áustria, no Festival de Cinema de Goiás, no FICA. Participávamos de outros festivais que aconteciam no país, como o Festival de Inverno de Bonito, entre outras exposições, até 2005, a exposição na França, que foi no Ano do Brasil na França. Nesse período, houveram 2 momentos. O primeiro momento em que eu fui convidado para fazer parte da curadoria do projeto, do projeto do Ano do Brasil na França, na seleção dos artistas que viajariam. No segundo momento, houve uma mudança de gestão e eu pude ir, então, como artista plástico, com um grupo de artistas para Paris, para essa exposição que aconteceu no ano 2005. A partir daí eu fui para Magenta, para uma galeria de arte, que foi uma galeria particular que tinha aqui em Palmas, e fui artista residente da Magenta, onde nós recebemos vários artistas do cenário nacional, como o Rubens Geschman, Cláudio Tosi, Cassipora Torres, o Giovanetti, entre outros artistas. Tudo começou no Tocantins, em Gurupi, quando eu conheci o grupo de artistas de lá, que eu comecei a fazer parte de exposições que vinham de Gurupi para Palmas. Então eu sempre era convidado para essas exposições. E no meu ingresso no SESC como professor de pintura e colagem, no ano de 98, no ano seguinte eu vim para Palmas, justamente para responder pela parte de artes visuais. E daí foram surgindo mais exposições e o cenário da cidade mudou muito o meu trabalho. Meu trabalho era um trabalho abstrato, mais lírico, uma coisa mais solta. E quando eu vim para Palmas, também acho que calhou do meu amadurecimento como ser humano. E aí eu comecei a colocar um pouco da minha vivência e da paisagem da cidade no meu trabalho. Então meu trabalho começou a se caracterizar por um trabalho mais geométrico e com linhas mais retas e com contrastes firmes, que justamente era o que me representava a cidade e o estado. Nesse período eu tanto trabalhei no SESC como depois na Magenta, também fiz parte da Rede Nacional de Artes da Funarte no ano 2005. E com isso eu tive uma oportunidade de conhecer novos artistas e ver novas possibilidades. Logo em seguida eu fui para o Espaço Cultural, para a Fundação Cultural de Palmas, onde trabalhei primeiramente como professor de pintura e colagem. Em seguida eu respondia pelo cinema, pelo teatro, que também me deu a possibilidade de trabalhar com outras linguagens
e que esse trabalho do teatro, da música também influenciar muito no meu trabalho. No ano seguinte eu saí da parte administrativa e fui para a galeria, né? Fui para o ateliê. Comecei a dar aula de pintura e colagem, de pintura na fundação. E a partir daí, né, depois em seguida eu fui para o estado, onde eu fui coordenador de artes visuais e de artesanato, que no ano de 2012 eu tive a oportunidade de ser curador da primeira coleção após a boneca Hitchcock receber o certificado de salvaguarda do IFAM, onde eu viajei pela do Pantanal e pude assim conhecer as artesãs, né, as ceramistas em loco e visitar algumas aldeias do povo Carajá. E em 2014 eu comecei os trabalhos aqui no ateliê El Cubo. Ganhei 2 editais, um edital de aquisição de obras de arte, no qual 10 trabalhos meus foram selecionados para o acervo público, né, do município, e um edital depois do Promic, 2014, possibilitando a exposição Território Imaginário e Ocupações, que era justamente o período que eu ia encerrar em cima dessa estética geométrica do meu trabalho. E comecei a pesquisar novas possibilidades e migrei para um trabalho mais orgânico, né? Ainda com acrílica sobre tela. E nesse mesmo período eu comecei a pesquisar com pastel seco, fazendo trabalhos, fazendo desenhos com essa temática orgânica, que mudava completamente do meu trabalho anterior, né? Do meu trabalho como artista geométrico. Em 1996, quando eu cheguei aqui no Tocantins, né, eu morava em Gurupi. Eu conheci 2 grandes artistas que me influenciaram muito. Uma delas foi a Cátia Terreda, né, que na época trabalhava na Biblioteca Municipal, né, no prédio do Mauro Cunha, no Centro Cultural Mauro Cunha, e era uma artista que geralmente ela fazia encontros dos artistas na casa dela, então a gente trocava muitas ideias sobre técnica, sobre trabalho de ateliê, sobre salões, né, que aconteciam no Brasil. E nesse período que eu a conheci, nós passamos 2 anos mais ou menos nessas trocas, e em 99 a Cati perguntou para mim: Neto, mas por que você não começa a dar aula para criança? Né? Por que você não migra para as aulas? E aí foi quando houve a oportunidade no SESC na época de surgir uma vaga para professor de pintura e colagem, e daí eu me inscrevi, fui selecionado e fiquei como professor até o ano seguinte, né, quando eu vim para Palmas. Então, Cátia foi uma pessoa assim que influenciava não só a mim, mas todos os artistas de Gurupi, né? Gurupi na época tinha uma efervescência muito grande de arte, muito mais de cênicas, tinha muitos músicos e artistas plásticos assim que representavam muito bem o estado. Então foi essa leva de artistas, primeira leva que eu conheci. Logo em seguida eu conheci o Zé Gomes Sobrinho, né, que fazia um trabalho no governo do estado de catalogação de artistas e assim ele ia apresentando, né, para os coordenadores, né, responsáveis pelas áreas. E aí foi quando eu comecei a fazer exposições aqui em Palmas. Eu vim para uma exposição, inclusive, que foi feita através do Zé Gomes na Câmara dos Vereadores, né, no ano de 2000. Foi uma das primeiras exposições que eu fiz aqui em Palmas depois que eu mudei para cá, porque como eu trabalhava no SESC, então era bem corrido e eu não tinha mais aquele tempo todo de ateliê, então eu pintava geralmente nos tempos que eu tinha livre. E assim eu ia participando dos vernissagens, né, das coletivas que aconteciam na cidade e me preparava para uma individual, né, que veio logo em 2002, na Fundação Cultural do Estado. Foi a Codificações, que foi a minha primeira exposição, já com esse traçado mais de Palmas, né, com muitos elementos geométricos, e que começou a compor meu trabalho, e assim eu comecei a ficar conhecido na cidade por essa obra mais geométrica, mais geometrizada, que representava um pouco dessa coisa da cidade geométrica, da cidade planejada, né, do plano diretor da cidade. No ano de 2011, eu fui convidado para fazer parte da diretoria de cultura, né, da Secretaria de Cultura do Estado, na cadeira de artes visuais. Nesse período, nós recebemos um grande desafio, que foi lançar um edital
que contemplasse todas as classes, né? Todos os segmentos da cultura, e que a gente também homenageasse artistas que foram importantes para o Estado. Nessa oportunidade, nós, na época, colocamos o nome do edital de incentivo à cultura, né? Incentivo às artes visuais, edital Cátia Terreda, em homenagem a Cátia, né? Que nos deixou ainda em 2005, muito precocemente, e que deixou esse legado para o Tocantins, de um período que ela estava aqui conosco, né? Ela promovia esses encontros na casa dela, no ateliê dela. Então era muito interessante era uma cidade pequena, né? Que nós não tínhamos muita coisa a fazer, então era interessante porque tinha essa troca de trabalho de ateliê. Ela ia para o meu ateliê, eu ia no ateliê dela, tinha o Edson também, o Emerson, então ceramista, né? Um outro artista visual que trabalhava com materiais bem diversos, então assim, era muito rica essa troca. Né? E na época eu estava iniciando também, eu era muito jovem, era bem o início da minha trajetória também como artista. Eu tinha feito apenas 3 exposições, né, na minha cidade, e aqui, quando eu cheguei, eu tive essa oportunidade de conhecendo, né, as pessoas e desenvolvendo o meu trabalho. No ano de 2014, depois de todas essas vivências, né, as experiências tanto no governo federal, como no estado, município e uma galeria privada, eu resolvi montar o Ateliê ao Cubo, que seria justamente um espaço, né? Seria meu ateliê, minha casa, onde eu abrigo minhas coleções, né? Onde, através de encontros informais, né, eu, artistas, produtores, começássemos a desenvolver algum trabalho juntos. Ou mesmo apenas informar e instigar essa questão desse processo de criação, de desenvolvimento, de novas, inclusive, sugestões, né, de plataformas. E daí foi quando surgiram esses 2 editais, o edital de aquisição de obras de arte, que foi o meu primeiro trabalho dentro do Ateliê ao Cubo, que foi justamente concluir, né, uma série de 10 trabalhos em acrílica sobre tela, que foram fazer parte do acervo municipal. E em seguida eu fui contemplado com o Promic 2014, a criação de uma exposição que foi a Território Imaginário e Ocupações. Essas 2 foram as primeiras iniciativas que eu fiz aqui no Ateliê ao Cubo. Justamente lembrando desse período que foi, né, em Gurupi no início, quando eu cheguei aqui, com as trocas com a Cátia, os encontros com o Zé Gomes, quando o Zé Gomes aparecia em Gurupi, que ele fazia reuniões com todos os segmentos das artes. E foi nesse pensamento que eu criei o Ateliê ao Cubo, que seria esse espaço de criar oficinas, de traçar projetos e principalmente da criação e da pesquisa em obras. Então, em 2014 ainda, eu pesquisei eu voltei a trabalhar com alguns outros materiais, com desenho, com bico de pena. Em 2015, quando eu concluí a exposição Território Imaginário, eu continuei com uma pesquisa com pastel seco, um material que eu não trabalhava há mais de 10 anos, e hoje eu aqui no ateliê tenho trabalhado tanto com pastel seco quanto com objetos e pintura acrílica sobre tela. Meus primeiros trabalhos foram em óleo sobre papel. Logo que eu comecei a frequentar as exposições, né, os vernissagens, eu logo comecei a estudar. E na época, nos ateliês, era muito comum trabalhar com óleo sobre tela, óleo sobre papel, então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre óleo sobre papel. E trabalhei durante um bom tempo com esse material. Eu acredito que de 85, que foi quando eu comecei a estudar, até 87. Já em 88, 89, eu comecei a trabalhar com acrílica, né? E comecei a estudar acrílica e pastel oleoso. Então, esses foram os primeiros materiais que eu trabalhei. E na época, o meu trabalho era um trabalho lírico, né? Era um abstrato lírico, era um abstrato mais solto, né? Eu era mais livre, assim, eu sentia... as minhas formas eram muito mais, digamos, sinuosas, né? Não eram tão retas. E assim eu fui trabalhando até 96. Em 96, com a minha vinda para Tocantins, e com essa troca mais de perto com outros artistas, não mais como aluno, mas como
artista que estava produzindo, né, já fazendo exposições, eu comecei a utilizar outros materiais, a utilizar de fato a acrílica, né, para mim era um material novo, era uma técnica nova. E quando eu vim para aqui, para Palmas, justamente pelas questões geográficas, porque ventava muito, a questão da demora para secagem, né, a tinta óleo ela demora mais a secar, então eu migrei para tinta acrílica. E na tinta acrílica, o meu trabalho ele também teve uma transformação em termos de tema. Né? Do trabalho mais lírico, ele passou para um trabalho geométrico. Né? Meu traçado foi mais... Eu comecei a fazer um trabalho que, de certa forma, era influenciado pela geografia da cidade. Né? Toda aquela parte de planos, de linhas retas, de prédios muito quadrados, e que era até difícil a gente, no início, se localizar aqui em Palmas, porque os prédios eram muito parecidos. E daí eu comecei a prestar atenção na arquitetura. E com isso o meu trabalho foi ficando cada vez mais geométrico e de linhas mais duras. A forma de contraste eram tintas aplicadas em recortes, né? Não tinha aquele degradê do claro para o escuro. Eram placas que iam se reproduzindo até chegar num tom mais claro. A partir de 2000, eu comecei a trabalhar mais com tinta acrílica. Primeiro pela questão da secagem, né? Da praticidade na secagem, haviam muitas exposições, eu trabalhava e eu pintava no tempo que eu tinha livre, então eu precisava de um material que fosse mais objetivo, que me desse um resultado mais rápido. E aí eu comecei a trabalhar apenas com tinta acrílica. A acrílica começou a me dar outras possibilidades, né? A questão da transparência, a questão da sobreposição. E o meu trabalho começou a se caracterizar justamente por isso, por essa sobreposição de cores, né, lisas que iam fazendo o movimento e os espaços, né? Até que eu esvaziei completamente esse tipo de estética na Território Imaginário, que foi uma exposição que eu utilizei essa técnica até o desgaste, concluindo em 33 trabalhos, até chegar numa última tela que aparecia só o fundo. Quer dizer, não tinha mais discurso nessa linguagem da pintura geométrica. Então foi aí que eu comecei a buscar uma outra forma, né, de me reinventar. Quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu comecei a fazer um estudo, mais ou menos no ano 2000, 2001, que eu chamo de bloco de guardados. Bloco de guardados é uma série de trabalhos, são 54 telas de 15 por 15, no tema geométrico, onde eu faço um estudo de cores. São telas monocromáticas, né, onde, por terem o mesmo tamanho, eu faço um estudo sobre profundidade, sobre volume, sobre luminosidade. Então, bloco de guardados, na verdade, é um trabalho que ele norteia todo o resto da minha pesquisa. Por quê? Porque foi dentro desse trabalho, que durou 10 anos, que eu fiz a minha paleta cromática, né? Geralmente os meus trabalhos eu não utilizo a tinta diretamente do tubo, a não ser a preta e a branca. Geralmente os tons eu refaço, né? Eu faço uma paleta, eu tenho uma paleta de cores que em cada obra eu modifico, né? Isso seja pela cor ou pelo tema, né? Pela tensão da obra, da composição. E é graças a bloco de guardados que tem muitos dos trabalhos que eu desenvolvi que tem uma pegada de op art, né? Que é justamente a questão da física da cor, onde aparecem cores que na verdade são criações da ótica, né? A gente o nervo óptico que cria, são sensações na verdade, não são pinturas feitas com a própria tinta. É um efeito óptico que é criado da junção de uma cor e outra, né? Entre uma cor e outra. E esse estudo me ajudou muito a intensificar essas questões do meu trabalho. O tema, a cor, a luz, a luminosidade, né? O próprio ritmo que o trabalho tem.
Em 2015, né, com a exposição Território Imaginário, eu esvaziei todo o meu repertório geométrico nessa exposição. Em 33 obras, eu levei ao máximo, né, esse meu estilo, essa minha linguagem, e até chegar ao ponto de um trabalho que aparecesse só o fundo. Então foi aí que eu comecei a ver outras formas de me representar num trabalho mais, digamos, mais solto, né? Que não fosse tão rígido quanto os geométricos. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com formas orgânicas, né? Eu coloquei a tela de uma outra forma e comecei a manusear a tinta, aplicando a tinta de forma mais solta, mas de uma forma controlada. E aí eu comecei a alcançar, né, efeitos plásticos que me eram muito interessantes. E daí eu comecei a modelar essas telas, né? Então, o trabalho orgânico, ele segue a mesma, digamos, o mesmo encaminhada da geométrica, né, que é a questão da sobreposição, só que dessa vez de uma forma mais livre, né, com as formas orgânicas, as formas mais soltas. Tem muito desses movimentos são movimentos que são aleatórios, né, que acontecem acidentalmente, e eu vou só conduzindo para chegar a um determinado resultado que eu desejo. E assim eu venho desenvolvendo um trabalho agora bem mais orgânico, recortando telas, né? Agora eu pinto a mesma técnica que eu estava utilizando na tela convencional, eu estou utilizando agora no recorte, nessa técnica nova. Só que dessa vez ao invés de fazer a pintura no plano, né? No normal, na tela, no chassi, eu estou recortando a tela, eu estou sobrepondo camada sobre camada dentro do mesmo estudo que eu fazia nas formas geométricas, né, nas cores puras, e assim criando uma nova plasticidade, um novo movimento ao meu trabalho. Essa tela aqui, ela é a primeira tela da série orgânica, a primeira acrílica. Eu a comecei em 2016. Então, ela é justamente quando eu esvazio todo o meu repertório geométrico, então eu começo a trabalhar a sobreposição ao invés de com blocos geométricos, né? Com esses manchados e com essas profundidades. E a linha, ela continua ainda norteando, né? De uma certa forma, ainda há um pouco de territorialidade nela, né? Mesmo ela sendo mais abstrata, mais solta, digamos assim, né? Mais espontânea, mas ela ainda tem uma linha que de certa forma estrutura ela, né? Ela é solta, mas ao mesmo tempo ela ainda tem algumas linhas retas que a colocam, né? Que localizam algumas profundidades, alguns efeitos né, de sobreposição, né? Esse manchado, toda essa, como se fosse um grande mapa, né? Uma coisa vista de muito longe ou então vista de dentro, né? Como se fosse um organismo, como se fosse uma imagem microscópica, né? Ela tem essa dualidade de parecer ser uma imagem distante, uma imagem de satélite, de perto uma imagem como se fosse uma imagem microscópica. A experiência com a boneca Hitchoko foi justamente no ano que eu era coordenador de artes visuais do Estado e junto à coordenação de artes visuais com o patrimônio material e imaterial, né? Com a superintendência. Nós fomos à Ilha do Bananal justamente para selecionar bonecas que fizessem parte do novo acervo do Estado, onde a gente pudesse fazer uma grande exposição no Dia do Índio. E a partir daí eu comecei a visitar as aldeias Carajá, justamente para fazer essa catalogação, né? Para fazer esse encontro dessas bonecas e assim fazer toda a montagem da cosmologia das bonecas, porque dentro do artesanato indígena, né, especificamente da Hitchoko, as bonecas elas contam toda a trajetória dos índios, desde o nascimento até a morte. E elas se dividem em duas partes, que é uma parte da boneca antiga e a parte da boneca moderna. Então, quando o IPHAN reconheceu a boneca como patrimônio material do Brasil,
né? Como a aldeia Carajá fica na Ilha do Bananal, né, que é território do Tocantins, então esse diploma veio aqui para o estado e como forma de comemorar, né, foi feita essa grande exposição que circulou o país. Levei para o Rio Mais20, né, no ano de 2012, nós fizemos uma apresentação de 12 dias lá nesse encontro, né, no grande encontro da Rio Mais20, e logo em seguida participamos de outras feiras, como a Amazontec, em Macapá, em Brasília, em Belo Horizonte, tudo no circuito de artesanato que acontecia nesse período. Os trabalhos em pastel, por outro lado, eles vieram de uma forma mais livre, né? Não tem aquele rigor da tinta, né? Do trabalho com acrílica, ou mesmo do trabalho com outros materiais. O pastel, na verdade, ele me dá uma certa liberdade por eu trabalhar com manchas, né? Por eu trabalhar com manchados, com a colocação e a retirada de pigmento. E o tema que eu comecei a desenvolver, que é esse tema orgânico, justamente foi o que o pastel, naturalmente, ele me jogou dentro desse tema. Assim, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos, assim, as primeiras linhas, os primeiros traços, eles já norteavam para esse trabalho mais orgânico. Um trabalho que, mesmo sendo abstrato, ele parece ser uma coisa tirada de enciclopédia, de estudo de órgãos humanos, porque aparecem vísceras, aparecem corações, aparecem espermatozoides, aparecem óvulos, mas de uma forma assim, muito livre, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou desenvolver esses trabalhos, eu não vou pensando em fazer aquela imagem. Aquela imagem ela vai surgindo com o manuseado material e aí surge essa nova fase, né? Essa fase mais orgânica, que é uma fase mais solta, que remete a órgãos, remete a organismos microscópicos, a organismos marítimos, né? Ele surge de toda essa questão imagética minha em relação a esses micro-organismos, essas vidas que a gente não consegue enxergar, mas que estão ao nosso redor. E foi a partir daí, né, nesse momento agora, em 2020, né, em março, que começou a fazer mais sentido, né, eu trabalhar com esse tema. E eu comecei a fazer mais pesquisas, mas saber qual era a diferença estrutural de um vírus, de um protozoário, de uma bactéria. E aí eu comecei a migrar novamente agora para uma pesquisa com pastel, mas já indo para o papel, voltando para o primeiro material, o primeiro suporte que eu usei, que foi o papel. Né? Foi nesse momento de pandemia que eu comecei a ter um olhar diferente sobre os objetos que me cercavam, sobre ferramentas e acessórios que eu tinha aqui no ateliê que antes eram quase que inexpressivos, né? E de repente, nesse momento, com todo esse bombardeio de informações, né? de dados que não são muito bacanas, né? De uma nova pandemia mundial, então eu comecei a trabalhar com elementos que naturalmente eu não usava, que era parafuso, acetato, né? Acetato vindo de embalagens, né? Quer dizer, eu estou começando a pegar coisas que seriam descartes do dia a dia e ressignificando isso e colocando isso na obra de arte, de uma forma plástica que some ao trabalho que eu tenho desenvolvido com pintura e com desenho sobre o papel. Então, essa série nova agora, desenvolvida nesse período de Covid, é um momento em que eu retorno para o meu primeiro momento como artista, de desenho, de escolha de materiais, de se reinventar. Né? Vamos imaginar que passássemos anos sem poder sair de casa. Então, como é que eu ia poder trabalhar? Então, eu ia permanecer apenas com as mesmas ferramentas ou ia me reinventar nesse momento, né? Nesse momento que nós somos obrigados, como espécie, a nos reinventarmos. E foi dentro desse pensamento que surgiu
essa ideia de trabalhar com esses materiais, de criar essas composições. E a partir desse estudo, logo que acabar essa pandemia, quem sabe a gente fazer uma exposição mostrando tudo que foi produzido aqui no Ateliê ao Cubo, né, nesse período de pandemia. E transformar esse momento tão difícil, né, tão duro, em um momento de arte, né, que nos represente e que mostre esse momento atual que a gente vive. O Covid-19 me fez refletir, né, sobre todos esses micro-organismos invisíveis, né, que vivem em todas as superfícies do mundo, tanto na parte externa como dentro de nós. E como nós somos frágeis, né? Isso me fez também pensar muito nisso, como nós somos frágeis como espécie humana. A esses seres, né, microscópicos que habitam todos os lugares, né? E foi justamente nessa imersão, aqui no meu ateliê, preocupado, né, com as consequências dessa pandemia, né, o que isso vai nos causar, né, como espécie e como sociedade, que imerso aqui no meu ateliê, né, nesse período de isolamento, de quarentena, eu comecei a ressignificar, né, os objetos que antes poderiam ser descartados como lixo e a partir daí eu comecei a criar esses novos seres, né, esses novos trabalhos a partir desse pensamento, né, dessa fragilidade, né, de quanto somos frágeis, de quanto estamos vulneráveis a essas vidas invisíveis e o quanto isso pode ser fatal para todos nós, né? Então foi pensando nesse momento de pandemia, nessa questão desse isolamento, que eu mudei um pouco o meu foco dos materiais que eu utilizava e comecei a ressignificar coisas e trazer para o meu universo artístico, né, para o meu trabalho artístico, elementos que antes eu não utilizava e que geralmente eram descartados. Entre esses materiais, né, que eu utilizo, que seriam descartáveis, eu utilizo papelão, acetato, plásticos diversos, parafusos, papel machê, né? Eu trabalho com papel machê, eu faço uma massa de papel, então assim, eu estou reutilizando vários outros materiais que normalmente eu não utilizava no meu trabalho. Pedaços de vinil, telas recortadas, barbante. Eram elementos que geralmente eles ficavam como suporte no meu ateliê. Eles eram usados como, digamos, para amarrar alguma coisa enquanto secava. Hoje não, hoje eles fazem parte da obra, hoje eles estão junto, né? Eles fazem parte do mesmo corpo. Então, assim, o Covid ele me abriu, né, para que eu pudesse